E o presidente Rodolfo Landim decidiu abrir os cofres e prometeu aos jogadores do Flamengo um bicho gigante pelo título da Copa do Brasil. O vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre os números e fala também sobre a festa grande feita por torcedores do São Paulo antes de o tricolor embarcar para o Rio de Janeiro. Primeira partida final da Copa do Brasil marcada para esse domingo. Bora te atualizar também sobre o Palmeiras Mancha Verde exigindo uma postura forte da diretoria em relação a Breno Lopes, que fez um gol e comemorou fazendo gestos obscenos contra a própria torcida. Já o Corinthians vai mal no time profissional e também na base. Quero te atualizar sobre o atual momento do Timão. Bora falar também sobre a vitória super importante do Vasco contra o Fluminense, colocando em situação perigosa o Santos, o Curitiba, entre outros clubes, o Bahia, o Goiás e até o Corinthians. Vou te dar uma atualizada sobre as classificações do Campeonato Brasileiro da Série A e B. Tem várias outras novidades também, tenho certeza que você vai curtir esse vídeo. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é te deixar o mais por dentro possível das coisas do seu time e do mundo da bola de maneira geral. Sem perder tempo, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre a minha Portuguesa eliminada da Copa Paulista, empate em 2-2 com o Grêmio Prudente na tarde desse sábado no Canindé, placar agregado de 3-2 para o time da terceira divisão do Campeonato Paulista. Dessa maneira, a Lusa está fora nas quartas de final. Isso significa que no ano que vem, mais uma vez, Portuguesa não terá divisão nacional para disputar. Participa do Campeonato Paulista da primeira divisão no primeiro semestre e no segundo semestre tem de se contentar com a Copa Paulista. Já o Ferroviário do Ceará se sagrou bicampeão da Série D. Venceu a Ferroviária de Araraquara, do interior de São Paulo, por 2-1 nesse sábado em casa e garantiu o título, é o bicampeonato. Vale a lembrança de que no jogo de ida em São Paulo houve empate em 0-0. Bernard, que é pretendido por alguns clubes brasileiros e pode pintar no Galo. A partir de julho do ano que vem, marcou 3 gols na vitória do Panathinaikos no Campeonato Grego. Nesse sábado, o time dele fez 5-0. Já Felipe Gabriel, goleiro do Sub-17 do Vasco, chamou demais a atenção porque conseguiu marcar um gol no confronto clássico contra o Flamengo pelo Campeonato Carioca da categoria Sub-17. Fechando o giro de notícias, quero te atualizar sobre Richarlison, que vive um momento de dificuldade, não marca gol, chegou a chorar depois de sair de campo da seleção brasileira sem balançar as redes. Nesse sábado ele começa o jogo do Tottenham no banco de reservas e sai do banco para marcar um dos gols super importantes da vitória do Tottenham por 2-1 contra o Sheffield United. Quem sabe a partir de agora a coisa mude para o Richarlison por lá. Bora falar agora sobre o Corinthians, que vai mal no time principal e também na base. Semana horrorosa da equipe sub-20 comandada pelo Danilo, ex-jogador do Corinthians, do São Paulo, entre outros clubes. Primeiro, o Corinthians tomou 4-0 do Fluminense em jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Jogo em Xerém. Agora o Corinthians precisa vencer por 5 gols de diferença para passar a próxima fase. 4 gols. Uma vitória por 4 gols levaria a decisão para pênaltis. É de se imaginar que o Corinthians esteja eliminado. No Campeonato Paulista, fase quadrangular final, o time também vai mal. Abriu a participação perdendo por 3-1 para o Água Santa em Diadema, nesse sábado dentro de casa, no Alfredo Schurer, na Fazendinha. O Corinthians perdeu para a Portuguesa por 2-1, saldo do Timão depois de 2 rodadas. Nenhum ponto conquistado contra 3 do Palmeiras, 3 do Água Santa e 3 da Lusa, com detalhe de que Palmeiras e Água Santa ainda jogam nessa segunda rodada. Confronto marcado para esse domingo na casa do Palmeiras. Timão agora faz os 2 próximos jogos contra o Palmeiras, que é o grande bambambam do grupo. A tendência é que o Corinthians, se não vencer nenhum desses 2 jogos, chegue para as 2 rodadas finais contra a Água Santa e Portuguesa, já sem chance de classificação para a próxima fase. Trabalho do Danilo vem sendo contestado, nem tanto quanto do Vanderlei Luxemburgo, que corre o risco de demissão caso perca de forma significativa na próxima segunda-feira para o Grêmio. Danilo também vem sendo contestado à frente do Sub-20 do Timão. Hora de falar sobre o Palmeiras, com atualizações sobre a noite de sábado. O Palmeiras venceu o Goiás por 1-0, gol nos acréscimos aos 50 do segundo tempo, marcado pelo Breno Lopes. Acontece que o Breno, ao comemorar esse gol, foi na direção da torcida organizada do Palmeiras e fez gestos obscenos, levou a mão à orelha, protestou, enfim. O torcedor ficou revoltado já dentro de campo, no estádio, com uma série de xingamentos contra o Breno Lopes. Jogadores e o técnico Abel Ferreira tentaram dar uma passada de pano. Até a Leila Pereira, nesse sábado, através das suas redes sociais, se posicionou a favor do atleta. Posso garantir para vocês que não vai haver nenhuma punição, mas a Mancha Verde está exigindo mudanças. Através de uma nota, a Mancha escreveu o seguinte, abre aspas: o que aconteceu ontem é inadmissível em qualquer clube do mundo. O maior patrimônio do Palmeiras, sua torcida, foi desrespeitada dentro de casa.
Outros jogadores já tiveram de deixar o clube por muito menos. E o mínimo que exigimos do camisa 19, a Mancha não chama o Breno Lopes, o Breno Lopes só se refere a ele como camisa 19, e só para voltar então. O mínimo que exigimos do camisa 19 nesse momento é uma retratação à altura. Da diretoria esperamos que tenha pulso firme e que se posicione em defesa do maior patrimônio do clube, o que ainda não aconteceu, fecha aspas, não vai acontecer. Palmeiras já decidiu por não punir o Breno Lopes. Para mim, é um erro da diretoria do Palmeiras. A Mancha Verde, ou melhor, a Leila Pereira, que está brigada com a Mancha Verde, não pode fazer com que essa briga tome frente em relação a um posicionamento importante. O jogador não tem o direito de xingar, de se dirigir dessa maneira ao torcedor, que é de fato o principal patrimônio do clube. Para mim, Leila Pereira, Abel Ferreira e Companhia Limitada erram ao não multar o Breno Lopes. Vamos ver os desdobramentos dessa história. Bora falar agora sobre o São Paulo, que viveu um sábado diferente. Véspera da partida contra o Flamengo, o último treino aconteceu no CT da Barra Funda e milhares de torcedores do São Paulo foram à porta do CT para se despedir do elenco. Dá para dizer que as ruas próximas ao CT foram totalmente tomadas por torcedores do São Paulo e algumas lindas imagens aéreas foram registradas quando da saída dos dois ônibus que levaram a delegação até o aeroporto de Guarulhos. De lá, o São Paulo embarcou para o Rio de Janeiro, onde fica hospedado e faz nesse domingo a primeira partida final da Copa do Brasil. A Arboleda participou de metade da atividade, ainda é dúvida, embora tenha viajado com o time para o Rio de Janeiro. Se ele não puder jogar, o Diego Costa será aproveitado. São Paulo que vem mobilizando torcedores, torcedor tricolor talvez seja o grande ponto alto da temporada do São Paulo, média de público espetacular, maior receita da história do São Paulo desde a fundação com bilheteria e mais uma vez o torcedor são paulino marcando presença e dando seu apoio ao tricolor. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que venceu o Fluminense, vitória super importante no Campeonato Brasileiro, jogo disputado na tarde desse sábado, 4-2 foi o placar final. O Vasco sai na frente, o Fluminense empata, o Vasco faz 2-1, o Fluminense empata, até que o Gabriel Peck, que saiu do banco de reservas, marcou os 2 gols da vitória. Cruz Maltino, Praxedes e o Verratti haviam marcado antes, o Marcelo e o Lima descontaram para o Fluminense. Queria chamar atenção para alguns tabus quebrados. Vasco não vencia o Flu há 8 jogos, eram 4 empates e 4 derrotas. Vasco não marcava 4 gols pelo Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão desde a última rodada do Brasileiro de 2020. Só para você ter uma ideia do momento Cruz Maltino. Importante contar que cerca de 36 mil pessoas estiveram no Newton Santos, o estádio do Botafogo. Jogo bem interessante que fez com que o Vasco respirasse e demonstrasse ou passasse confiança para o seu torcedor. O time agora segue na 18ª colocação, mas com 20 pontos conquistados, apenas 1 ponto atrás do Santos, que é o primeiro time na zona do rebaixamento. Diferença em relação ao Bahia e Goiás, que são os primeiros clubes fora do Z4, é de 5 pontos, com um detalhe importante: o Vasco tem um jogo a menos do que eles. Se vencer o América, vai a 23 pontos e diminui essa vantagem para apenas 2. E se Bahia e Goiás precisam ficar esperto, o mesmo vale para o Corinthians, que tem 26 pontos conquistados bem perto dessa zona da degola. Já o Fluminense é o 6º colocado, se manteve com 38 pontos e desperdiçou a chance de pular para o 3º lugar. Caso tivesse vencido, teria ido a 41 pontos conquistados. Pelo lado do Flu, a grande preocupação é com o John Arias, que sentiu um problema no tornozelo e pode ser dúvida para as próximas partidas, com destaque, obviamente, para Libertadores. O Flu enfrenta o Internacional na última semana do mês de setembro. Quero falar agora sobre o Flamengo para contar bastidores a respeito de uma decisão importante do presidente Rodolfo Landim. O principal mandatário do Fla decidiu pagar metade do prêmio a que tem direito o Flamengo aos jogadores em caso de título. Você sabe que a CBF está prometendo 70 milhões de reais ao campeão, certo? Desses 70 milhões, se o Flamengo se sagrar campeão, 35 milhões serão repassados aos jogadores. Isso significa dizer que alguns dos atletas que mais atuaram ao longo da campanha da Copa do Brasil podem faturar perto de 2 milhões de reais cada. Essa premiação ela segue uma lógica da proporcionalidade. Os atletas que mais jogaram são aqueles que ficam com um prêmio maior. Importante contar ainda que o Flamengo, além desse prêmio gigante, um dos maiores da história do clube, prometeu o prêmio também em caso de vice-campeonato. Esse prêmio havia sido acertado lá atrás. Se o Flamengo ficar com o vice-campeonato, vai desembolsar 9 milhões de reais aos atletas. O prêmio prometido pela CBF ao segundo colocado é de 30 milhões de reais, ou seja, 30% seriam repassados. Isso equivale a 9 milhões de reais. Para fechar sobre o Fla, Arrascaeta e Luiz Araújo não treinaram com o restante do elenco nesse sábado, como durante toda a semana. Difícil imaginar que eles possam ter condição de jogo. Felipe Luiz é outra baixa certa.
havia sentido uma lesão muscular durante a semana. É dessa maneira que o Flamengo vai para a primeira partida final da Copa do Brasil. Quero o seu palpite, use o espaço para comentário, também não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra, abraço, tchau!